Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece aqui da Seara, meu nome é Hugo e eu faço parte do grupo de palestrantes aqui da casa. E nós, todos os palestrantes, nós vamos estar colocando alguns vídeos semanais para que a gente possa manter o contato com os nossos frequentadores e com os nossos trabalhadores, né? Falando um pouco, continuando, né, a levar um pouco do Evangelho de Jesus para os nossos corações, né? Não somente para as nossas casas, mas principalmente para os nossos corações. E para começar essa sequência de vídeos, eu escolhi aqui um tema, né? É uma passagem de João, capítulo 16, onde Jesus está falando com seus discípulos no cenáculo, na última ceia, né? Naquele momento que ele antevia já que ele não estaria presente fisicamente com os discípulos daí a algum tempo, né? E a gente pode pensar que esses discípulos hoje somos nós, né? Nós estamos numa fase, num momento que está difícil encontrar Jesus. A gente busca, mas não sabe onde buscar realmente. A gente nota as pessoas desanimadas, preocupadas, se deixando levar pela tristeza, pelo desânimo, né? Pela falta de esperança. E essa passagem de João, capítulo 16, é justamente onde Jesus fala para os apóstolos, para os discípulos, que tenham um bom ânimo, né? E ele fala desse bom ânimo porque ele sabia que eles iam passar por grandes dificuldades. Nessa passagem, Jesus diz assim: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, e nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então a gente vê que Jesus já antevia essa falta que ele faria, essa falta que ele nos faz hoje em dia. Porque a gente pode estar aí dentro de um centro espírita, dentro de uma igreja, dentro de um templo, mas nós não estamos sabendo buscar a Jesus, buscar a palavra do Evangelho, né? Ou mais do que buscar, a gente não está sabendo colocar em prática o Evangelho que a gente aprende, não está sabendo colocar em prática no nosso dia a dia e principalmente em nossos lares, agora que a gente tem muita gente ficando em casa, né? Tá difícil, as pessoas reclamam, mas é justamente esse bom ânimo que Jesus pede para que a gente tenha, que a gente não se deixe turbar o nosso coração, porque a gente não deixa o nosso coração ficar aflito, preocupado demais, estressado, sem vontade de sair da cama. Então a gente vê que as palavras de Jesus há 2000 anos elas já vêm nos preparando para todos esses momentos. Não é só esse momento que a gente está passando. O mundo não está passando, não é a primeira vez que o mundo passa por situações difíceis, por situações complicadas, né? O nosso espírito milenar já enfrentou tantas outras dificuldades. Só que é normal, a gente chega nesse momento, a primeira coisa que a gente faz, ao invés da gente ter o bom ânimo que Jesus nos pede, a gente fraqueja, a gente tem medo, a gente se revolta, né? E não é hora de nada disso, é hora desse bom ânimo. E o que é esse bom ânimo, então, né? Vocês podem me perguntar assim, mas é ser otimista? O que é ser otimista, né? Eu posso ser otimista indo deitar na minha cama hoje e pensando, hoje eu vou ter um sonho maravilhoso, amanhã o mundo vai acordar melhor e vai estar tudo bem do jeito que era antes. E você pode ser otimista, mas essa não é a realidade que a gente está vivendo, né? Não adianta a gente falar assim, mas eu tenho muita fé e amanhã vai estar tudo bem, ou na próxima semana. A gente sabe que pode ser que isso não aconteça, provavelmente não vai acontecer dessa forma. A gente passa por momentos difíceis e a recuperação desses momentos difíceis é um pouco mais longa do que a gente espera, do que essa fé otimista. O bom ânimo não é esse otimismo, né? Cego, porque muitas vezes o otimista ele pode estar se iludindo dentro dessas crenças. O bom ânimo que Jesus fala é um bom ânimo operante, é um bom ânimo com coragem, é o ânimo que faz a gente levantar da cama de manhã, mesmo que sabendo assim, mas eu não vou sair de casa. Ou tem gente que tem que ainda estar trabalhando, é o ânimo de falar assim, eu vou sair de casa, será que eu volto? Como é que vai ser a situação? Esse é o bom ânimo, a gente levantar com essa convicção, com força dentro de nós. Esse é o bom ânimo que Jesus fala pra gente. E aí eu lembrei de uma história de dois rabinos, né? Dois rabinos em plena época da Segunda, um pouco antes em plena guerra praticamente,
quando os judeus começam a ser presos na Alemanha nazista, esses dois rabinos, eles saíam é, nos guetos, levando uma palavra de conforto, levando uma palavra de esperança para os judeus que estavam correndo o risco de ser presos, né? E aí eles faziam isso por muito tempo, faziam escondido, porque também tinham medo de ser presos. E um dia não teve jeito, eles foram pegos e presos, né? Jogados lá numa cela, só os dois, para ficar afastados dos outros prisioneiros, para que não continuassem falando de fé, de esperança para o restante. E os dois ali isolados, um deles começou a chorar, entrou em desespero, né? Ele não sabia o que fazer, ele ficava pendurado nas grades da porta, e o outro foi dormir, descansar um pouco, deitou num catre, né? Num colchãozinho no chão ali e dormiu. E o outro queria orar e ele fazia as orações de joelho, em desespero, outras horas com desânimo, outra hora chorava. E o outro ficava lá descansando, acordava, comia, dormia. E o outro apavorado, com medo, até que um dia, né, passado alguns dias, esse que tinha muito medo, ele foi até o amigo dele e ele pegou ele, né, você não tem, você não está orando, você só dorme, por que você não ora junto comigo? Você não tem medo? E o outro disse assim, eu não tenho medo. Eu falei, como não? A gente vai morrer, a gente pode morrer, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente. E o que descansava, ele falou assim, eu descanso porque eu sei o que está para vir, o que a gente ainda vai passar. E não adianta ter medo, eu tenho esperança. Né? Essa é a hora de ter esperança. A época de ter medo já passou. Agora a gente precisa ter esperança. Né? E essa esperança que ele fala, não é a esperança da espera, é a esperança do verbo esperançar. E o verbo esperançar é um verbo de atitude, é um verbo de agir. Então nós temos que agir. Mas de que forma a gente vai agir hoje? Né? A gente pode se perguntar assim: que forma que eu vou agir? O que eu posso fazer? A gente vê pessoas que têm mais coragem do que nós, né, e vão às linhas de frente ajudar os outros. Outros, como nós, ficamos, né? Eu pelo menos tenho seguido a quarentena, ficado em casa, e muitos como eu estão fazendo isso. Mas a gente vê assim tantos bons exemplos e a gente gostaria de fazer alguma coisa e às vezes não consegue. Aí você fala assim, então como é essa esperança de atitude se eu não tenho como fazer mais? O que eu posso fazer de bom hoje para mim e para aqueles que estão próximos a mim? Primeira coisa é não compartilhar mentira ou desgraça, né? A gente compartilha muita desgraça. A gente fica, nós espíritas principalmente, a gente fica buscando profecias, livros e mensagens que nos falam de profecias. A gente estudando o Espiritismo, a gente vê que os bons espíritos esclarecem no livro dos médiuns que espíritos sérios, espíritos superiores, eles não ficam trazendo profecias para a gente, datas marcadas, datas limites. Eles falam para que a gente tenha essa esperança do agir, a esperança da atitude de mudança interior. Não é mudar o outro, é a nossa mudança interior. Então, quando a gente não consegue ou não tem como fazer nada hoje, a gente tem como fazer para a nossa melhor interior. Como que eu mudo interiormente em casa agora? Leia bons livros, né? Escute boas músicas, veja bons programas de televisão, tem tanta palestra na internet que a gente pode procurar. A gente precisa procurar sair um pouco das redes sociais quando a gente está começando a se sentir oprimido, ou, né, com uma opressão, uma preocupação exagerada. Vai ler um bom livro, pega um bom livro, não só romance, pega livros mais edificantes, a Codificação Espírita para ler, o Livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médios, o Evangelho, a Gênese, né? E tantas outras obras maravilhosas aí do Espiritismo que a gente pode colocar a leitura em dia, né? Boas músicas, músicas que elevem, bons programas de televisão, como eu já disse, mas coisas que nos ajudem a crescer espiritualmente, a crescer e melhorar espiritualmente, que a gente consiga
passar por isso com esse bom ânimo, apesar de a gente saber que a gente vai ter essas tribulações, as aflições pelas quais a gente passa, a gente vai conseguir passar melhor, a gente vai conseguir continuar adiante. Aí isso me lembra, para quem me conhece, me lembra, eu gosto sempre de citar alguns filmes, e tem um filme que eu acho fantástico, que é o Náufrago, né? O sujeito fica lá preso numa ilha 4 anos, e aí depois quando ele consegue ser resgatado, ele explica como ele conseguiu ficar 4 anos numa ilha pequena, deserta, sem nada para fazer, sem ninguém para ter companhia. E aí ele fala que ele passou por isso tudo respirando, né? A cada dia ele respirava e ficava esperando o que a maré poderia trazer para ajudar ele a sair dali. Porque ele já tinha desistido da ajuda exterior, então ele precisava da ajuda dele, né? Ele precisava se manter firme para conseguir um dia sair dali. E ele fazia isso respirando, ou seja, a gente está esquecendo também desse respirar, né? A gente tem que respirar para continuar. A gente tem que respirar para ir adiante, com essa esperança de atitude, essa esperança que vai fazer a nossa renovação interior. Não brigando, não discutindo, ou como eu falei, buscando mensagens que tragam tal dia isso tudo vai passar, né? E o Espírito falou que tal data isso acaba. Isso é ilusório, né? Os bons espíritos não fazem isso. Os bons espíritos nos trazem essa mensagem, a mensagem que Jesus nos trouxe, que é a mensagem de bom ânimo, a mensagem de esperança com atitudes renovadoras. Se a gente não consegue fazer hoje grandes trabalhos de caridade, sair de casa, se a gente não está na linha de frente das profissões que estão cuidando da saúde das pessoas, cuidando da segurança, cuidando da alimentação das pessoas, se a gente não consegue ou não está nessa linha, a gente pode ter a mudança nossa de atitude em relação a nós mesmos, aos nossos familiares e a nossa visão que a gente tem do mundo. Para isso, a gente tem que alimentar a nossa alma. E alimentar a nossa alma não é com comida, né? Não é com comida gostosa ou comendo toda hora como a gente tem feito em casa. Alimentar a nossa alma é alimentar com cultura, com bons livros, boas músicas e atitudes renovadoras na nossa mente. Mudar as atitudes da nossa mente, do nosso pensamento. Buscar em Jesus e no Evangelho o caminho para essa mudança. Para a gente continuar respirando, tá ok? Para que quando tudo isso passar, e vai passar, a gente possa se reencontrar novamente para um abraço. Muito obrigado.